Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal O Taubatiano. E galera, eu já tinha comentado aqui no canal sobre o meu tio, que é o alfaiate, e hoje eu tô aqui na casa dele e eu gostaria de mostrar para vocês o estúdio, mostrar um pouquinho dessa profissão, que já é uma profissão já muito antiga, né, que já passa de gerações para gerações. É um trabalho muito artesanal, muito refinado. E muitas pessoas têm curiosidade de entender como que aquele terno, aquele blazer, enfim, aquela roupa bonita, muito bem alinhada, nos artistas, nos cantores, enfim, nessas pessoas, como que funciona a produção. Porque não é um terno que você vai comprar numa loja comum. É algo específico para aquela pessoa. Então, eu vou entrar aqui agora no estúdio do meu tio para que ele possa se apresentar, mostrar um pouco do trabalho dele, explicar um pouquinho dessa profissão muito bonita e muito refinada. É isso aí, galera. Vou entrar aqui. E tio Paulo? Oi? E tio, eu falei pra galera a respeito do seu trabalho, né? A respeito do serviço, né, de alfaiate. E como é um serviço refinado, específico para aquela pessoa, né? Não é igual um terno que você vai comprar numa loja de departamento, ou enfim, uma loja comum onde aquela roupa fica larga, enfim, não fica uniforme, não fica refinada no seu corpo, não fica alinhada, né? Fala um pouquinho sobre o senhor, quanto tempo mais ou menos o senhor trabalha com isso, como que funciona a profissão? Ah, tá bom. É um prazer ter vocês aqui comigo para conhecer um pouquinho da minha profissão. Meu nome é Paulo Guedes, eu tenho 51 anos e o ano que vem eu devo estar completando uns 30 anos de profissão. E de fato é diferente mesmo. A alfaiataria é conhecida como roupa sob medida, né? Mas não é para pessoas assim que sejam ou muito altas ou tenham uma medida grande. Não é só para isso, é para todo mundo que queira uma roupa diferenciada, uma roupa não só sob medida, mas uma roupa que seja com aspectos assim bem particulares, né? Na alfaiataria sob medida a pessoa pode escolher o forro, ela pode escolher botão, né? Então por isso que torna-se um trabalho bem específico. Aqui, galera, eu vou mostrar um pouquinho do espaço, né? O meu tio tem uma máquina aqui atrás dele, né, tio? Só para casear. Essa aqui é uma máquina para casear. Isso aqui roupa que já está pronta para eu despachar, porque às vezes eu entrego pessoalmente, às vezes eu despacho por Sedex, né? Hoje a gente tem que agilizar, tem que otimizar o tempo. Exatamente. O meu tio, nós moramos aqui em Taubaté, mas ele presta muito serviço para São Paulo, enfim. Tem serviço de vários lugares do Brasil, não somente aqui da nossa região, aqui, né, do Vale Paraíba. Aí tem o ferro dele profissional, ferro pro trabalho mesmo. Sim, é a vapor específico, industrial. A vapor industrial. Aí temos aqui também outra máquina reta industrial. A máquina reta industrial. Que ela faz o quê? Só overlock, né? Costura reta, só que ela é uma máquina mais potente, que trabalha mais rápido, né? Também para agilizar o trabalho. Que legal, é uma máquina bem específica. Mas até algum tempo atrás os alfaiates trabalhavam com máquina doméstica, máquinas assim, caseira que a gente chama, né? E essas máquinas eram até de pedal, para pedalar. Que legal. Igual aquela maquininha da vovó que todo mundo já brincou de dirigir o volante dela. A bateria tinha, né? Sim, mas hoje em dia, devido à pressa, né, o cliente tem a necessidade de ter o seu produto entregue rápido, então tudo tem que ser otimizado, inclusive a produção, né? Sim. Mais ainda a produção. Sim. E tio, muitas pessoas, inclusive eu, têm essa curiosidade de entender como que funciona, por exemplo, a montagem de um terno, né? Não só o terno, né, mas todos esses trabalhos são feitos sob medida. Como que funciona assim? A pessoa vai entrar em contato com o senhor ou por via de terceiros, né? Por uma loja na qual o senhor presta serviço. Como que funciona do ponto 1 ali? A pessoa vai de captação combinar do serviço até a entrega. Exatamente. Como que funciona? Atualmente eu trabalho, como eu já tenho bastante tempo de trabalho, experiência, né? Especializado em montar
o blazer. Então eu optei em não atender clientes pessoalmente. Eu sou o que na alfaiataria é chamado de oficial. Eu sou uma pessoa que eu monto blazer para os alfaiates de São Paulo. São Paulo é a capital dos negócios no Brasil. Então o blazer é uma roupa, é o uniforme do executivo, digamos assim. Lá do Berrini. Estava resolvendo problemas. Tive que vir até meu escritório aqui na Berrini. Último andar, vista panorâmica, 2 banheiros. É o advogado Paloma. Dos advogados, dos grandes, dos CEOs, né? Então, eles usam muito terno. Então, lá ainda tem muita alfaiataria. Mas não tem uma quantidade suficiente de oficiais, né? Que tem essa mão de obra especializada. Então, eu optei em trabalhar para algumas alfaiatarias de São Paulo, montando o blazer para eles. Isso para mim encaixou bem, porque eu não perco tempo indo até o cliente, depois levando para provar, eles fazem isso por mim, né? Eu nem às vezes conheço o cliente, eu só venho a ficha com o nome, né? Eu sou uma mão de obra terceirizada dessas alfaiatarias, né? E eles atendem o cliente e depois eles me ligam dizendo que tem trabalho, ou me enviam, ou então eu vou lá buscar. Eu coloco em prova, devolvo para eles, eles fazem a prova do cliente, né? E me devolvem desse jeito aqui, ó. Como tá no manequim. Tá? Isso aqui é uma prova que a gente chama prova em branco, ou prova só do casco, né? Nesse caso aqui em específico, vai sair um terno, tá? Certo. E as pessoas às vezes têm uma dúvida, o que é terno, o que é blazer, o que é... É uma grande dúvida. O que é um paletó, né? Então, vou aproveitar essa oportunidade para explicar um pouco também. Aqui vai sair um terno. Por quê? Porque eu tenho um colete que já está pronto, né? O colete já está pronto, legal, um colete muito bonito. ainda com lapela, porque o cliente quis isso, e você não acha o colete pronto mais com essa lapela. O blazer e a calça, tudo do mesmo tecido. A calça já está pronta, o colete já está pronto. E a gente só chama de terno quando você tem as 3 peças no mesmo tecido, tá? Certo. Porque a nomenclatura do terno ou de algumas partes da roupa, ou de processo da roupa, a gente usa a escola italiana. Em italiano, terno é 3, né? Uno, duque, terno. Então, só quando tem 3 peças do mesmo tecido é que se chama de terno. Quando tem um blazer e uma calça do mesmo tecido, nós chamamos de costume. Né? E quando tem uma calça de um tecido e o blazer de outro tecido, a gente chama de conjunto. Então essa é a diferença. Tá? E geralmente a gente chama de paletó quando ele faz parte de um conjunto, e quando ele é individual, só ele a gente chama de blazer. Mais ou menos, não é uma regra, mas é o que se habituou a chamar. Mas terno só quando são os 3 com o mesmo tecido. Legal. Então ele vem pra mim assim, já foi provado lá na alfaiataria, ele vem pra mim assim, tá? Daí eu desmonto, vamos dar aqui, ó, começando aqui, ó, eu desmonto, eu faço as retificações, eu tenho uma ficha aqui para me orientar, né? Uma ficha com as medidas e com as devidas retificações. Eu faço as retificações, passo para essa peça as retificações, daí eu vou usar essa peça como molde, aqui a manga que foi levada lá para provar, né? Ela Também, já é as medidas do cliente. já a medida do cliente. Essa manga aqui, ó, tem a marca de giz aqui, que eu vou encurtar, tá vendo? Então, legal. por isso que é chamada uma roupa sob medida. Ela vai sair daqui pronta para o uso, você não vai ter que levar para alguém ajustar, diferente do que ocorre se você comprar numa loja, né? Então, daí eu vou usar essas peças aqui como molde para cortar um forro, que é um forro diferenciado. Olha que bonito. Que foi escolhido pelo cliente. Muito bonito o Foi escolhido pano. pelo cliente. Ele é um cinza. Esse aqui você está vendo é o avesso. Esse é o direito do tecido. Tá? E ele vai ser forrado com esse tecido. Então, essa é a diferença de um trabalho sob medida. Você escolhe a padronagem do tecido que você quer, o forro que você quer, o botão que você quer, os acabamentos, a quantidade de botão no punho, se vai ser um punho aberto, né? E tudo mais. Essa é a diferencial de um trabalho sob medida em relação ao trabalho industrial. E tio, em relação, por exemplo, quando se fala de valores,
por ser um trabalho específico para aquela pessoa, alinhado para ela, e também por ser algo caseiro, tende a ser um valor um pouco acima do convencional. Sim. Mas se a gente for parar para ver o custo que se tem depois de um terno de linha, esses que são feitos em larga produção, para um específico, e o trabalho que você vai ter para refazer, alinhar, sai praticamente a mesma coisa, só que algo já próprio para a pessoa, né? O custo-benefício é excelente, porque, para começar, você não vai encomendar um terno sob medida com um tecido comum que a indústria usa. Você vai... De baixa qualidade, às vezes, né? São sintéticos, né? Geralmente são sintéticos da indústria. Então você vai optar por um tecido de uma fibra nobre. No caso aqui é um tecido 100% lã, é um tecido inglês 100% lã. Né? E ele é um pouco mais caro por ser importado, sim. Mas como você vai fazer algo sob medida, com uma estrutura feita à mão, com reforços que a indústria não faz, ele acaba ficando muito mais durável. Enquanto você usa um desse que você teria que comprar 2, 3 industrial, então no final das contas o custo-benefício é bastante razoável. Vale até mais a pena do que comprar um de linha. É uma peça personalizada, né? Então sim, vale a pena sim. Tá? E geralmente as pessoas que usam esse tipo de trabalho são pessoas que o fato de ela estar bem vestida contribui para o fechamento de um negócio ou uma promoção, então eles não podem computar isso como gasto e sim como investimento. Então isso daí é muito interessante, porque eu falo no meu canal, né, em relação ao meu trabalho na noite, que é você usar a sua profissão como um beneficiador para a vida do outro, né? A pessoa que compra o seu produto ou serviço sentir lucro em aproveitar do seu produto ou do seu serviço. Sim. Então, no caso, o senhor não está dando apenas a função de vestir, mas sim de o que vestir aquela roupa vai trazer de benefício para a pessoa. Sim, eu não estou só vestindo, eu estou promovendo ela pessoalmente. É muita diferença entre colocar tijolo um em cima do outro ou construir um lar, né? Exato. É bem diferente, né? Você ressignifica, né? Tem uma outra visão sobre o mesmo trabalho. Eu acho isso muito legal. E galera, deixa eu virar a câmera aqui, ó. Galera, eu acho muito legal, né, essa oportunidade de poder... No caso aqui, não, o meu tio, eu tenho fácil acesso a ele, poder gravar com ele, poder mostrar um serviço que eu já olho o meu tio fazendo desde quando eu era criança, né? Eu também vi na minha infância o meu saudoso vô aí, que trabalhou como tapeceiro, fazia sofá, banco, enfim, vários serviços que se remete muito ao que eu vejo do trabalho do meu tio, né? O trabalho personalizado, aquele trabalho único, que você faz com carinho, faz com estima, e é seu, é único, é personalizado. Então, essa oportunidade de estar mostrando para vocês uma profissão que muitas das vezes a gente acaba não tendo muito acesso a como funciona, como que é os bastidores, né? De, por exemplo, a gente vê um famoso, um artista, aquele terno bonito, né? Um conjunto, como o senhor falou, né? Um conjunto bonito, bem feito, e a gente não sabe como que funciona aquilo ali, mas admira a roupa, fala, nossa, que bonito e tal. Então, ter essa oportunidade de entender como que funciona os bastidores de uma profissão que já é centenária, né? É muitos e muitos... Não, né? É milenar. Milenar, né? É. Porque as pessoas procuram se vestir bem desde que o mundo é mundo, né? Sim, então, tem registro da Idade Média que reis tinham seu próprio alfaiate no castelo, né? E isso nós estamos falando de pelo menos 1000 anos de história. Daí para muito mais, né? É. Isso daí... Então é uma profissão tida como profissão nobre, né? E eu tenho muito orgulho de ter aprendido essa profissão. Eu trabalhava em outra área, eu era vendedor, eu trabalhava com vendas de consórcio, e quando eu fui encomendar um terno para mim, eu achei aquilo fascinante. Por coincidência, um amigo meu, o nome dele é Paulo Henrique, ele é meu amigo há mais de 30 anos, e é o meu mestre que me ensinou a trabalhar, e quando da prova do meu blazer, eu falei para ele que eu achava bonito e queria aprender. E
quando eu saí do trabalho que eu desempenhava, né, me desliguei, eu procurei e comecei a aprender com ele, fazendo pequenos concertos, até que ele começou a cortar algumas peças e foi me ensinando o passo da montagem. Com o tempo eu aprendi a cortar e depois a montar peças mais elaboradas, né, e chegar no topo da profissão, que é montar o blazer, né. Mas isso já se vão quase 30 anos. A minha idade, né? Eu tenho 30. Tem passos mais rápidos, né? Uma pessoa que já sabe usar uma máquina de costura, como eu já sabia. Mas Sim. eu não comecei direto na peça, né? na calça ou no blazer. Eu comecei fazendo concertos, né? Mas, por exemplo, esse amigo meu, ele tem 2 filhos que trabalham com ele. Um faz calça, o outro faz blazer. Que eles começaram assim. Eles treinaram especificamente como que faz um bolso, como que faz uma vista de calça, e pegou uma calça e foi orientado e já começou. Em menos de 1 ano eles já dominavam a profissão, tá? Mas precisa de dedicação. São muitas horas, são aí, né? Dependendo do jeito que você vai fazer, a montagem semi-industrial ou 100% artesanal, né? Pode levar mais de um dia para montar uma única peça. E o senhor já deu aula também, né? Da sua profissão, né? Eu lembro que alguns anos atrás o senhor estava dando aula. E nessa parte aí, né? Como que funciona para o senhor passar o seu conhecimento para uma próxima geração que tenha interesse? Como que funciona isso daí? Então, poderia hoje, com a tecnologia, eu gravar os processos, né, de corte ou de montagem, um passo a passo, né? E expor em vídeos, né? Ou presencialmente, se uma pessoa quiser. Hoje eu não tenho essa disponibilidade, né? Devido a Agenda, né? agenda, eu tenho pouco tempo para fazer as roupas. As pessoas hoje em dia compram a roupa e não querem esperar, como antigamente, 2, 3 meses para receber. Elas querem receber no máximo em 2, 3 semanas. No máximo. Então eu não tenho essa disponibilidade, mas seria ou através de videoaula ou então uma pessoa presencial, né? E acompanhar, anotar o que eu estou fazendo no processo, como outra profissão, né? Acompanhando. Mas existem escolas, né, que dão uma base da costura e depois a pessoa pode se aperfeiçoar. E cursos de moda também, né, que também hoje em dia já estão bastante avançados, já ensinam algumas técnicas de alfaiataria. Mas um blazer 100% feito à mão mesmo, só trabalhando com alfaiate. Muito legal. Ô tio, só para antes de finalizar aqui, eu tenho uma dúvida que eu nunca perguntei pro senhor, né? Mas aproveitar aqui o vídeo para poder falar. Qual seria a diferença, por exemplo, do alfaiate, do costureiro ou costureira e um estilista, por exemplo? Qual seria a diferença dessas 3 profissões? Porque, por exemplo, as pessoas que já têm acima aí dos 25 anos, viu na televisão o Ronaldo Esper, viu alguns nomes que são relacionados com essa sua profissão, né? De alguma maneira são correlacionados. Qual seria a diferença entre costureiro... Você citou esse Ronaldo Esper e tem um contemporâneo dele que é o Clodovil, que é mais famoso porque teve programa de TV. Sim. Eles são costureiros, estilistas e costureiros, porque eles criam e produzem as peças que eles criam. Desde o desenho, por exemplo. Desde o desenho, mas eles basicamente fazem vestidos de festa ou de noite. Uma costureira, via de regra, é uma costureira que a gente chama de modista. A pessoa leva uma revista, uma foto ou uma peça, ela copia e monta. Mas geralmente a costureira não faz peça masculina. Geralmente, algumas fazem, poucas. O alfaiate é aquele que, tendo foto ou não, ele capta a medida, corta e monta qualquer peça do vestuário masculino, né? Camisa, a calça, o paletó e o blazer. E também conserta qualquer peça do vestuário masculino. E para essa função dá-se o nome de buteiro. Buteiro. Que legal. Né? Que é a pessoa que conserta a roupa masculina. E geralmente você encontra um buteiro em lojas de grifes de terno que em shopping, de grandes marcas de ternos industriais mais famosos,
Na própria loja ele tem essa pessoa para fazer o ajuste. A pessoa compra uma roupa, deixa para pegar no dia seguinte ou de repente algumas horas depois, se for um ajuste simples, né? Então tem essa profissão também, né? Mas é uma derivação do alfaiate. Tem alfaiate que não quer mais trabalhar, não quer mais atender cliente, tudo, e ele se emprega numa loja dessa e vai trabalhar como boteiro. Mas a diferença básica é essa: costureiro, né? Ou estilista, como você citou, o Ronaldo, eles fazem vestidos. A costureira faz vestido, faz calça, faz blusa. Pequenos concertos também, né? Pequenos concertos também, mais do vestuário feminino. E o alfaiate, a grande maioria, né, faz todas as peças do vestuário masculino, mas também faz um blazer feminino, um concerto masculino e feminino, né? O alfaiate é uma pessoa que tem mais recursos, ele sabe mais procedimentos, né, do que as outras profissões. Por isso ele pode cortar e costurar, né, montar qualquer peça sem precisar de molde, tá? Que é o processo industrial, é com molde, é por numeração. O alfaiate tem o procedimento de traçar o pano, né? Ele capta as medidas e ele risca, né? Ele aplica as medidas que ele capta, ele risca o tecido e corta sob medida, não depende de molde. Até mesmo porque nenhum corpo é similar ao outro, né? A diferença maior de uma roupa sob medida e de uma roupa industrial é que a roupa industrial trabalha com proporcionalidade. Quando você abre um paletó numa loja e vê a etiqueta lá 48, 50, 52, aquele número significa a metade da medida do peito. Ah, que legal. Então, eles usam só como base o peito da pessoa, o tórax. Então, se você vê um blazer 52, significa que uma pessoa que tiver um peito com uma circunferência de 104, ele vai encaixar certinho. Mas a indústria trabalha com proporcionalidade, então ela parte do princípio que se tem um peito 52, ela aplica uma determinada comprimento e um determinado tamanho de manga e ombro, né, proporcional àquele peito, e é onde não dá muito certo, porque cada pessoa é uma pessoa. Você pode ter um peito 52 e a sua manga ser 60 e você comprar uma manga 62, um comprimento, você vai ter que ajustar. Então essa é a diferença. A indústria trabalha com proporcionalidade, a alfaiataria é sob medida. Que legal. Galera, eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, né? Foi uma oportunidade para mim muito rica de poder mostrar para vocês o trabalho do meu tio, e não só por ser meu tio, mas é uma profissão que eu sempre vi na minha infância, ele fazendo, mostrando desde o início, né? Desde a parte dele riscar os panos até depois um trabalho pronto. Eu já vi trabalhos do meu tio que são incríveis, sabe? Infelizmente, no momento, ele ainda não tem um pronto aqui, né, tio? Porque o senhor tá para entregar nos próximos dias, então tá numa fase anterior, né? São esses que estão em produção. Mas eu tendo uma oportunidade de mostrar um pronto, eu vou estar refazendo o vídeo e mostrando para vocês, ou criando os shorts, né? Aqueles vídeos curtos para poder mostrar. Eu acho que é algo muito rico, muito, muito legal de se mostrar no vídeo. E, tio, antes de terminar, eu só queria que o senhor desse... Deixa eu virar aqui. Só queria que o senhor desse uma mensagem pra galera. Uma mensagem que vem do seu coração, e sabe, independente se for falar sobre a sua profissão, enfim. Uma mensagem sua aí pras pessoas. O que tiver no seu coração para falar. Eu vou aproveitar para falar não só da minha profissão, mas de todo mundo que trabalha assim com um negócio próprio, né? E trabalha principalmente com artesanal. Que não tem como você comparar o preço de um artesanal com o industrial, seja para qualquer produto, tá? Porque é muita dedicação, é muitas horas empregadas naquela peça, tá? E que você valorize um artesão da sua região, tá? Porque você colocando o dinheiro na sua região, a sua região vai crescer. Não adianta você correr para comprar algo numa cidade vizinha e aquela cidade captar o imposto daquilo que você comprou. Depois você reclama que o seu município não cresce, né? Se você não fomenta o comércio da sua região. Então ajuda o comércio da sua região, tá?
É essa a mensagem que eu tenho para passar para vocês. É isso aí, galera. Eu gostaria aí de estar agradecendo quem chegou até o final do vídeo aqui. É um vídeo um pouquinho mais longo do que o comum, né? E agradecer de coração você que ainda não conhecia o canal, se inscreva, deixa aquele like. E... Ô tio, o senhor tem Instagram também, né? Qual que é o seu Instagram? Paulo Guedes Alfaiate. @Paulo Guedes Alfaiate no Instagram. Vou estar colocando também na descrição do vídeo para vocês estarem acompanhando. Caso queira agendar algum trabalho, se meu tio tiver disponibilidade também e vocês se interessarem, converse lá com ele lá que ele vai ter muita atenção para poder atender vocês. Beleza, galera? Muito obrigado e desejo para vocês duas coisas: saúde e sucesso. Tamo junto. Que Deus abençoe. Valeu, valeu!